pessoal, salve, salve! Vamos fazer aqui uma aula rápida hoje sobre redes sociais. Na verdade, é uma aula que ela é rápida, mas ela reúne os itens 1, 2, 3, 4 do capítulo 2 do livro que eu pedi para vocês lerem na última aula, e que trata justamente das redes sociais, né? O livro que eu estou falando é a Teoria das Mídias Digitais, e esse livro está disponível na biblioteca Pearson, lá no Aprender, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de rede social. Rede social faz parte de todo esse universo das mídias digitais e a gente precisa, então, compreender como é que elas funcionam. Veja só que nós não vamos falar aqui como que funciona agora, exatamente, como que funciona Facebook, como funciona Instagram, como funciona Twitter. Nós vamos ter uma noção do que é a rede social como um todo, quando que essa noção de rede social surgiu, porque ela não aparece com a internet, ela surge logo, ela surge bem antes, né, ainda na década de 60, então é uma ideia antiga, mas que acabou se concretizando e ganhando uma forma exponencialmente importante a partir da internet, a partir principalmente dos anos 2000 com a banda larga, né, e a possibilidade de a gente interagir mais com os computadores. Bom, vamos lá. Qual que é a definição de uma rede social, né? A definição de rede social, como eu falo para vocês, que não é uma novidade de agora, né? Ela não é um pensamento contemporâneo, porque, na verdade, a definição dela é que quando seres humanos atuam de forma relacional, ou seja, se eles estão participando de um mesmo espaço, que pode ser um espaço físico ou pode ser o cyberespaço, por exemplo, cyberespaço, um espaço virtual, né? Mas no caso, essa primeira definição aqui, nós estamos falando de espaço físico, você tem uma rede social. Então, é a relação entre seres humanos, mas que tem que estar pautada por duas variáveis importantes e que precisam ser levadas em consideração, e que sem elas não há como se definir uma rede social. Essas variáveis são a questão dinâmica e a questão da flexibilidade. Bem, com relação à dinamicidade da rede social, ou seja, essa variável de ser dinâmica, nós estamos falando aqui de movimento, ou seja, uma rede social sempre vai ser dinâmica, ela sempre vai estar em movimento, mas de acordo também com a quantidade e tipo de conexões e de acordo também com as arquiteturas próprias. Ela pode ser mais dinâmica ou menos dinâmica. Estou dando um exemplo para você, por exemplo, uma rede social que a gente considera é o e-mail, mas o e-mail ele tem uma dinamicidade muito diferente em relação ao WhatsApp, né? Ou seja, o e-mail é muito mais demorado para te dar um retorno do que o WhatsApp. Então, mas nos dois casos a gente entende que há ali um movimento, ou seja, alguém que manda, alguém que recebe e rebate essa informação, ou encaminha essa informação, ou apaga essa informação, enfim, há sempre uma dinamicidade. A gente diz que a variável dinâmica é uma questão de movimento dentro da rede social. A rede social nunca é estática, por isso que ela tem essa variável constitutiva, ou seja, na sua essência ela tem que ser dinâmica. Com relação à flexibilidade, a rede social ela precisa ter, para existir, ela precisa ter vínculos, ou seja, relações tendem a ser muito mais fluidas nesse processo, mas os vínculos acontecem e elas vão mudando de tamanho e aceitação constantemente, de acordo com a necessidade desses vínculos ou com a participação maior ou menor das pessoas. O fato é que uma rede, uma rede social precisa ser flexível, senão ela acaba. Se ela não tiver essa flexibilidade, se ela não pensar nos vínculos que conseguem estruturar essa rede, né, essas relações, na verdade, que quando a gente fala que ela é fluida, porque ela se movimenta muito de um momento para o outro, se a gente não entender essa flexibilidade, a gente não consegue constituir uma rede, né? Então, uma rede tem que ser adaptada constantemente às suas necessidades de público. Então, por exemplo,
por que o Snapchat morreu? Né? Particularmente, sim, não é que ele morreu, que ele acabou, mas na verdade ele não soube acompanhar a necessidade de flexibilidade que as pessoas estavam querendo. Isso é muito diferente do Facebook, né? O Facebook ele é atualizado constantemente de acordo com a necessidade que as pessoas têm de usar a própria rede social. Então, quem tem a administração da rede precisa ter essa flexibilidade para fazer com que as pessoas não desapareçam dali constantemente, né? Então, quando a gente pensa numa rede social como o Snapchat ou como o Facebook, a gente entende isso. Aliás, a gente pode até fazer uma comparação melhor entre Facebook e Instagram, né? O Facebook, em relação ao Instagram, tem perdido muito espaço. Por quê? Porque o Instagram tem sido muito mais flexível nas suas possibilidades de interação do que o Facebook, né? Então, especialmente no campo empresarial, a gente vê empresas muito mais hoje usando o Instagram do que o Facebook, porque o Facebook não está dando essa flexibilidade para as empresas trabalharem e conseguirem conquistar junto aos seus públicos consumidores ali, os seus clientes mais específicos, né? Isso o Instagram consegue oferecer melhor para as pessoas. Então, gente, duas questões importantes, duas variáveis importantes para que uma rede social se constitua são a dinamicidade e a flexibilidade. Ou seja, a rede tem que ser uma relação entre pessoas, mas ela tem que ser dinâmica e flexível, beleza? Olha só, tem outras duas características centrais das redes sociais que a gente não pode desconsiderar. Primeiro, a horizontalidade. Não há uma hierarquia nas redes sociais. Quando você entra numa rede social, não tem, correto? Não tem uma pessoa que está mandando ali. Você pode entrar, pode sair, pode falar o que você quiser. Você pode ter interações que vão ali tentar rebater seus pensamentos, etc. e tal. Mas não há uma hierarquia que diga para você, ó, sim ou Y. Claro, há a administração central da rede e essa administração central ela pode determinar o seu posicionamento ali dentro, mas entre os pares da rede, ou seja, entre as pessoas que estão ali dentro da rede, não há nenhum tipo de hierarquia. Então, quando você está numa rede social, você é igual a todas as pessoas. Veja só, vamos pensar isso de forma diferente. Numa sala de aula, a gente tem uma hierarquia, a gente tem o professor e tem os alunos, né? Mas numa rede social isso não acontece. Por isso que isso tem causado também uma série de confusões entre, especialmente de alunos do ensino médio, do ensino fundamental, que eles estão sendo criados dentro das redes sociais, dentro de um espaço totalmente horizontalizado, onde não há hierarquia, e quando ele vai para a escola, quando ele entra na escola, ele começa a perceber que tem uma hierarquia, ele não se adapta, né? Então, só para a gente ter um parâmetro, assim, uma relação mais direta com a realidade. Outra característica importante das redes sociais são os chamados laços, que são menos rígidos que os tradicionais, das famílias e dos amigos, mas que existem. Ou seja, nós, quando estamos numa rede social, temos laços para serem adotados. Esses laços vão sendo feitos de acordo com o nosso próprio perfil. O algoritmo das redes sociais, todos os algoritmos das redes sociais, vão analisando quem é que a gente pode fazer com quem a gente pode ter um laço maior ou menor, ou a gente também pode fazer isso, até porque a gente pode procurar especificamente esses nossos laços de amizade dentro das redes. São menos rígidos do que família e amigos, porque veja só, numa rede social, apesar do nosso relacionamento e às vezes isso não ser de bom tom e tal, mas eu posso deixar de ser amigo de uma pessoa no momento que eu quiser. Isso é diferente do meu irmão, por exemplo. Eu não posso deixar de ser o irmão do meu irmão, né? Eu não posso deixar de ser o filho do meu pai. Ou seja, o laço que eu tenho é muito rígido, ele é praticamente profundo. E numa amizade mais pessoal também, fora da rede social, essas amizades tendem a ser muito mais rígidas e complexas e muito menos descartáveis do que a gente vê nas redes sociais, beleza? Então, ó, só para a gente recapitular, e eu acho que é fundamental a gente entender isso dentro das redes sociais. O que é uma rede social? É uma relação entre pessoas num determinado espaço. 2,
tem como variáveis o fato delas serem dinâmicas e flexíveis. Ou seja, elas estão em movimento e elas possuem vínculos, elas precisam ser sempre flexibilizadas. E tem como características centrais a horizontalidade e a presença de laços sociais. Esses laços sociais são sempre menos rígidos do que os tradicionais, de famílias e amigos. Beleza? Então, ó, a gente consegue matar o que é uma rede social aqui nesse exato momento. Agora, eu falei para vocês que rede social não é uma ideia nova, ela é uma ideia que vem ainda da década de 80, exatamente porque quando se fez o primeiro estudo a respeito das redes sociais, se pensou muito, se pensava muito como que essas redes sociais se articulavam, né? Ou seja, como é que essas redes sociais conseguiam manter basicamente os seus membros e seus pares entre si, e deles havia ali uma reunião política importante, né? Ou seja, a arquitetura horizontal das redes permitiu que os participantes passassem por cima de várias barreiras institucionais e mesmo governamentais e pudessem agir em comunidade. Isso é o legal da rede social e começou a ser estudada, a gente vai ver daqui a pouquinho, já nos próximos slides, começou a ser estudada basicamente porque chamou a atenção por esse fator do poder político, né? Uma rede social, assim como é hoje, a gente consegue, transcender aspectos institucionais e governamentais estando numa rede social. Uai, a gente não viu o exemplo lá da Primavera Árabe, a gente viu aqui o exemplo das manifestações de 2013 aqui no Brasil, agora nós estamos vendo os reflexos do coronavírus aqui no Brasil, especialmente a partir do uso das redes sociais. Cara, e olha só como que nós estamos, assim, a gente pode agir politicamente dentro das redes sociais sem que haja qualquer tipo de barreira ou que fazer. Ou seja, não há censuras nesse momento, a gente pode se reunir, a gente pode conversar e, ó, lógico, isso vale para pessoas decentes e honestas como eu e como vocês, e vale também para o pessoal lá da Deep Web, né? Pessoas que são do mal mesmo, que querem se reunir para fazer crimes, para criar golpes, enfim, porque não tem nada que segure esse pessoal ali nesse momento. Bem, em 1950, um estudioso da área, um pesquisador britânico chamado J.A. Barnes, ele começou um estudo numa pequena vila de pescadores no oeste da Noruega. Essa vila de pescadores chamava Brands. E ele identificou ali que havia duas espécies de comunidades que coexistiam em Brands. Um pessoal que trabalhava com agricultura e outro pessoal que trabalhava com pesca. Acontece que ele começou a perceber que as relações pessoais dentro do pessoal da agricultura eram relações pessoais muito mais fixas, muito mais ligadas a familiares e, portanto, mais fortes, mais rígidas, né, do que qualquer outro tipo de relação. Então, havia ali uma série de relações entre eles, né, entre as pessoas que trabalhavam com agricultura, embora fosse um espaço litorâneo, mas havia o pessoal que trabalhava só com agricultura, e essas relações desse pessoal eram relações muito mais fixas, especialmente porque eram calcadas em amizades e também junto à família. E o pessoal da pesca era um pessoal que, na verdade, tinha relações mais fluidas, ou seja, um pouco mais espaçadas. Os laços não eram tão fortes. Por que os laços não eram tão fortes? Tradicionalmente, quem trabalha com pesca acaba migrando demais de um porto para outro, de um espaço para outro. E aí, quando isso acontece, o que a gente entende dentro das relações sociais, né? Elas não são duradouras. Muitas vezes as pessoas permanecem pouco tempo em um determinado espaço. Então, as relações acabam sendo mais fluidas do que se fosse num espaço mais assim, que a pessoa pudesse permanecer um pouco mais de tempo, né? Então, o que ele entendeu é que tanto a agricultura como a pesca constituiriam campos sociais, né? Na percepção do J.A. Barnes, tanto a agricultura como a pesca eram campos sociais importantes, né? Um fluido e outro mais estável. Na verdade, o que acontece
que o Barnes entendeu que em algum momento esses dois campos sociais, tanto a agricultura como a pesca, em algum momento eles se entrelaçavam, né? Havia sempre uma participação de um ou outro membro dentro desses campos, e eles começavam a se conectar entre si, né? Assim, mesmo com relações que não necessariamente eram fortes somente, né? Podiam ser fluidas também ou fracas, mas que essas relações acabavam unindo. Então, o que ele entende, o que o Barnes considerou, é que as relações, esse terceiro campo social que ele entendeu que havia um mais estável e um mais fluido, mas que em algum momento todos naquela cidade estavam dentro de um campo social, esse campo social geral é que ele chamou de rede social. Olha só que interessante. Então, quer dizer, a imagem proposta por ele é que de fato que assim pessoas estão ligadas entre si por linhas, vamos assim, figurativamente, por linhas, ou seja, de parentesco ou de trabalho, mas que podem ser interconectadas. A gente pode não conhecer o terceiro ponto dessa linha, né? Eu posso conhecer o ponto seguinte, o meu é um ponto, o ponto seguinte é do meu irmão, mas o do amigo do meu irmão eu posso não conhecer exatamente, mas existe, ele tem uma ligação. Lá no jornalismo, só para você ter um pouquinho de noção disso, que a ideia do Barnes foi se concretizando, é que é o seguinte, no jornalismo, na redação, a gente sempre fala que você sempre está a 5 pessoas de distância daquela que você quer realmente conversar. Então, muitas vezes, se eu preciso de uma fonte, sei lá, uma fonte política, uma fonte mais especializada, e de repente eu não conheço ninguém, e eu posso ficar um pouco preocupado, falar assim, nossa, eu não vou achar ninguém. É só você pensar rapidamente que você está sempre a 5 pessoas dessa que você quer contactar. E funciona muito, gente, que eu posso não saber exatamente quem é que está ali na frente, mas eu posso conhecer a pessoa que está antes dela, né? Então isso faz muita diferença. Essa ramificação que o Barnes identificou dentro dos campos sociais que envolviam agricultura e pesca lá na cidade norueguesa de Brains. Então, o Barnes fez um entendimento do que seria então a rede social. O que seriam as redes sociais? São contatos estabelecidos pelos indivíduos na vida cotidiana, independentemente da pessoa ter amizade ou não, né? Independente de ser família ou não, de ter relações de trabalho ou não, as pessoas estão se relacionando porque estão dentro de um campo social específico. Esse campo social específico pode se relacionar com outro, formando um maior ainda. Lá em Bremes acontecia, tinha um campo social da agricultura, tinha um campo social da pesca. Formava-se posteriormente o campo social geral da cidade. E ele dizia que esse campo geral da cidade era uma rede social. Esse estudo aí abriu as portas para ampliar o conceito das redes sociais online. Porque, gente, vamos pensar aqui comigo, ó, vamos fazer uma relação bem simples. A gente também vive em espaços separados, né, em campos sociais separados, podem ser cidades separadas, bairros separados ou não, mas a gente está de alguma maneira distantes um do outro. Porém, quando estamos todos no cyberespaço, ou seja, um campo em comum entre nós estamos dentro de uma rede social. Então, a gente pode estar delimitado por uma rede social específica em algum momento dentro do cyberespaço. Quando eu falo de Facebook, quando eu falo de Instagram, quando eu falo de Twitter, nós estamos falando de redes sociais. Quando a gente fala de WhatsApp, a gente está falando de um campo social que está reunindo pessoas que não necessariamente têm laços somente fixos, estáveis, mas também podem ser fluidos, mas que têm uma relação tem uma relação direta com a vida cotidiana, né? Então, o que o Barnes observou é que em algum momento isso podia acontecer. E realmente acontecia, essas pessoas eram ligadas uma às outras. O que foi muito louco nessa história é que esse primeiro pensamento do Barnes de que indivíduos estariam relacionados uns com os outros, apesar de às vezes não se conhecerem, né? Apesar de não se
terem sido apresentados um para o outro imediatamente, né, mas estarem ligados em si, abriu as portas então para a gente trabalhar o conceito das redes sociais online. E quem fez o primeiro estudo com relação a isso foi um cientista chamado Paul Barron, que aí você já está no capítulo 3 no item 3 desse capítulo 2 nosso do livro, que foi justamente a estrutura sem centro, ou seja, as arquiteturas de rede que o Paul Barron começou a discutir ainda em 1962. Ele pegou a ideia de rede social do Barnes e fez a previsão de que ela iria funcionar muito bem se isso acontecesse em meios digitais. Olha só, porque o Barnes não estava falando de meios digitais, ele não estava falando ainda de conexões digitais, ele estava falando apenas de conexões físicas do mundo natural, do mundo físico. Porém, o que o Barron falou, ele falou assim, cara, se uma pessoa pode estar ligada com a outra, independentemente deles se conhecerem ou não, e eles podem formar grandes redes nesse sentido, né? Por que não transformar esse conceito num conceito mais aplicável às redes sociais, nos meios digitais? E a internet é o que, gente? Ela é o que é porque ela atua de forma distributiva. Porque ela acontece a partir das plataformas digitais, mas a gente tem um fascínio na internet. Olha só que eu vou te explicar para vocês. A gente tem um fascínio na internet muito grande, justamente porque é pela internet que nós conseguimos distribuir não só o nosso próprio perfil, como conseguimos encontrar outras pessoas, como mandamos nossas ideias e recebemos ideias diferentes também. Ou seja, aprendemos e ensinamos ao mesmo tempo, conhecemos e somos conhecidos ao mesmo tempo. Isso é uma forma distributiva de se operar em sociedade. E é fantástico, a gente não tinha isso. Mas olha só, em 62, Paul Barron começou a discutir, a pensar isso, e começou já para frente a ideia de modelos de rede, né? Então ele entendia que tinha modelos de rede centralizadas e tinham modelos de rede descentralizadas. Tanto a centralizada como a descentralizada, elas eram bons modelos, porém elas possuíam a possibilidade de quebra dessas conexões muito grande. Porque se você pega uma rede centralizada e você acaba com o centro dessa rede, você deixa todas as outras ramificações órfãos. Assim acontece também com a descentralizada, se eu vou em cada ponto, né? Porque assim, a descentralizada na verdade são vários pontos centrais. Mas se eu começo a destruir também esses pontos centrais, na verdade eu tenho também uma quebra dessa rede. Além disso, o fluxo de informação acaba não sendo tão viável ou tão democrático, vamos colocar assim, nas redes centralizadas como nas redes descentralizadas. Acontece que o Paul Barron estava pensando na questão da rede social, quando ele pegou o conceito de rede social, que ele entendeu que o conceito de rede social atuava no modelo de rede que não era nem centralizado nem descentralizado, era uma rede distributiva. É esse terceiro ponto que você está vendo aí no slide, né? Ou seja, essa rede distributiva é a nossa rede da internet. É como a nossa internet funciona, ou seja, as trilhas de informação digital acabam funcionando justamente nessa rede distributiva. E aí, o nosso autor, o Luiz Sá Martino, que quando ele coloca essa questão aqui no texto, ele faz um apontamento interessante com relação a isso. Ele fala que, olha, uma percepção fundamental do Barron foi a respeito do tipo de informação capaz de circular nessa rede. E, por ser distributiva, essas informações acabavam sendo informações menores. E isso facilitou muito na questão digital. Por quê? Olha só, quando se criaram os códigos binários, né? Lembra dos códigos binários que a gente estudou lá no começo da disciplina? Quando se criaram os códigos binários, a gente viu que esses códigos binários também circulavam em pequenos pacotes, isso é, agrupamentos mínimos de dados que podiam ser montados e desmontados como peças de um módulo. Uma vez que essa rede distributiva aqui, que ele já estava pensando em 62, tornou-se digital, né?
qualquer informação começou a circular dentro dessa rede distributiva em pacotes pequenos. E isso, cara, é o grande lance da internet. A gente consegue ter essa variedade e essa velocidade de informação, especialmente por conta não só do fluxo distributivo, mas também por conta desses pequenos pacotes de dados que vão sendo jogados de um para o outro. Não é um pacote grande, as coisas não emperram nesse processo. Havia aqui também a questão que quem estuda a internet pode depois se aprofundar mais, quem vai estudar um pouco mais de internet, que é a questão militar, né? Ou seja, o que os Estados Unidos queriam muito naquela época também era entender um modelo de rede que fosse a prova de interrupções. E o modelo de rede distributivo era um modelo de rede muito mais viável, porque o modelo linear ou o modelo centralizado, ele poderia sofrer interrupções bruscas que deixariam partes totalmente desconectadas. Na rede distributiva, você pode dar uma olhada aí nesse modelinho. E aqui tem um outro modelo também, ó, para mostrar para vocês. Isso foi a distribuição de redes que o Paul Baran criou em 1964. Você pode ver que na rede distributiva, mesmo que você interrompa um pedaço, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Mesmo que você quebre aqui, ó, essa conexão, esses dois pontos aqui, esse e também esse terceiro ponto aqui, acabam se conectando, por quê? Porque eles vão fazer aqui, ó, a ponte de novo. Quer dizer, aqui, ó, nesse modelo aqui da rede descentralizada, por exemplo, se eu corto aqui a comunicação, né? Ou seja, se eu corto aqui a comunicação, todos esses pontos aqui ficam desconectados desse ponto central aqui, né? Então, esse modelo aqui de distribuição é um modelo que foi um modelo muito mais apropriado para a internet, justamente porque ele permitia que dentro do conceito de rede social, isso aqui se desenvolvesse de forma muito mais adequada. Ou seja, essa noção de rede distributiva do Barron combinou várias perspectivas de estruturas de rede, né? Tanto atendendo demandas políticas como também militares, e foi isso justamente que fez com que a internet conseguisse, né, ser desenvolvida. E hoje, cara, a gente vê rede social basicamente pautada nesse simples pensamento, ou seja, uma rede distributiva com pacotes pequenos de dados sendo trabalhados, mas principalmente com pessoas de vários campos sociais agrupados em um mesmo espaço, né, delimitado, que pode ser o de uma rede social específica e também dentro do cyberespaço, e cada uma contribuindo também com a sua produção específica, uma mandando para a outra de qualquer maneira. Para a gente finalizar essa aula aqui, a gente tem que pensar também um pouquinho no que o Mark Granovetter ele pensou em 1973 com relação às redes sociais. E ele fez uma questão da difusão das informações na rede, né? E ele jogou um olhar um pouco mais para a dinâmica interna das redes e como que o que havia como que se fazia a ligação entre os elementos de uma rede social. E aí ele coloca aqui numa rede social, o elemento de ligação entre os membros é chamado de laço social. E aí, em linhas gerais, é o motivo pelo qual uma pessoa estabelece contato com outra. Ela pode ser um laço de trabalho, pode ser um laço afetivo, pode ser um laço de proximidade e assim por diante. Porém, o Granovetter dedicou-se a estudar o que chamou de força desses laços, né? Ou seja, formado nas redes sociais. E o princípio, cara, é muito simples. Olha só o que ele pensou. Se uma pessoa fizer uma lista com todos, absolutamente todos, os indivíduos que ele conhece, independentemente de onde, quando ou como conheceu, ele terá uma espécie de mapa de seus relacionamentos. Intuitivamente, será possível notar que uma boa parte da lista dele, olha só se não acontece isso com as suas redes sociais, uma parte dessa lista são apenas conhecidos, outros são classificados apenas de amigos e poucos como os melhores amigos. Ou seja, a diferença que permite essa classificação entre conhecidos, amigos ou melhores amigos é a força do laço, né? Então, é possível medir a força de um laço, né, de uma rede social. Se esse laço é forte ou com qual intensidade ele se conecta
E aí o Granovetter foi fazendo seus estudos e pensou o seguinte, que essa questão do laço social, que foi o que ele denominou esse elemento aí de ligação, né, ele acabou estabelecendo 3 parâmetros de intensidade desses laços. Ele coloca que esses laços poderiam ser fortes, fracos ou ausentes, né? Ou seja, os laços fortes são os laços que nós mantemos dentro de redes sociais com amigos e família. E os laços fracos são aqueles laços feitos com conhecidos apenas. E os ausentes são desconhecidos. Agora, pensa comigo, nas suas redes sociais, quais são os seus laços e com quais intensidades você tem? No meu caso, eu vou dizer para você, eu tenho pouquíssimos laços fortes, tenho alguns laços, alguns não, muitos laços fracos, e eu tenho vários laços ausentes. Agora eu vou dizer uma coisa para você fortemente, o que o Granovetter coloca aqui e que hoje em dia faz muita diferença e é muito fácil de identificar isso nas redes sociais. A questão da intensidade dos laços é o que faz com que um elemento possa viralizar ou não. Por exemplo, especialmente quando é uma questão mais negativa, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que se eu cometo algum deslize ético, por exemplo, né? Vou cometer um deslize ético, eu sou levado a cometer um deslize ético. O que acontece? Dentro da minha rede social, quem é que vai repassar mais esse deslize ético para frente? Vão ser os meus amigos ou a minha família com os quais eu tenho laços mais fortes, ou vão ser as pessoas com quem eu tenho laços mais fracos ou ausentes? Claro que vão ser os laços fracos e ausentes. Porém, as pessoas com quem eu tenho laços mais fortes, amigos e famílias, são muito poucas pessoas. Agora, laços fracos e laços ausentes, eu tenho muito na rede social. Você também tem muito laço fraco e muito laço ausente na rede social. Por isso que muitas vezes as pessoas repassam uma informação contra você, que muitas vezes você fala assim, pô, por que está correndo tão forte isso? Porque a pessoa não tem nada a ver com você, ela está, na verdade, pouco se lixando se você vai se ferrar com isso, se você vai ser prejudicado com isso ou não. É diferente, o seu irmão não compartilharia uma informação falsa ou ruim contra você, mas uma pessoa que é só conhecida, uma pessoa que às vezes é desconhecida de você, pode estar sendo marcada lá na rede social como amigo, mas na verdade ele é um desconhecido. Então, essa pessoa vai passar essa informação para frente. Esses laços, então, esses elementos de ligação entre pessoas dentro das redes sociais é o que faz com que essa dinâmica aconteça também com muito mais propriedade. E aí é legal, cara, a gente entender esse lance do Granovetter, por quê? Porque ele trabalha justamente a questão dos laços fracos das informações virais, a questão dos memes, né? Ou seja, esse fala aqui, ó, isso permite pensar, por exemplo, nos memes ou virais que se propagam na internet. A rigor, são imagens, textos ou vídeos divulgados via internet que são reproduzidos constantemente por outras pessoas em sites, redes sociais e meios de qualquer modo, ou qualquer outro modo de divulgação online. Na linha de pensamento do Granovetter, a existência de laços fracos garante que essas mensagens continuem sendo sempre reproduzidas. Se elas ficassem restritas somente aos amigos de quem as criou, isto é, apenas nos laços fortes, a divulgação seria consideravelmente menor. Olha que louco isso, muito bacana. E isso, gente, foi pensado ainda na década de 70, mas se aplica fortemente hoje nas redes sociais online das quais a gente participa. Beleza? Gente, nós vamos encerrar por aqui essa participação. Já estamos com 33 minutos de aula, é uma aula bem longa, porém ela está envolvendo 4 itens desse capítulo 2 de redes sociais aí do livro Teoria das Mídias Digitais. A partir dele, a gente vai fazer o nosso trabalho mais para frente, né? Ainda essa semana aí, a gente vai ter ações aí que eu vou explicar para vocês dentro das nossas redes sociais. Lá a gente vai bater um papo com isso. Beleza? Um abraço para você, obrigado, até mais.